Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Tremedeira, vamos lá. Então, meu nome é Vinícius, né? Tem uma apresentação melhor aqui. Essa é a minha cara quando eu tô de banho tomado. Então, meu nome é Vinícius, eu tenho 35 anos, sou casado, sou pai de um menininho de 4 anos que faz muita bagunça, então provavelmente vocês vão escutar ele aí de vez em quando fazendo bagunça, não se incomodem com isso. Eu sou engenheiro de controle e automação de formação, né? Formei em engenharia, famosa engenharia mecatrônica. Depois eu fiz mestrado e doutorado em engenharia mecânica e depois eu fiz um pós-doc em engenharia mecânica, tudo isso na Unicamp, ali no pezinho do morro ali. Eu tô eu tô compartilhando a tela assim, não apareceu para vocês? Por algum motivo tem duas telas compartilhadas aqui pra mim. Então, pera aí, Não, não, deixa. eu pinguei o Vinícius errado. É Vinícius, Gabriel, só. aparentemente. Pera aí. Deixa eu. Deixa eu fazer de novo aqui. Apareceu aí, pessoal? Confirma aí pra nós. Tá cortando o áudio? Professor, aqui para mim, onde Ah, deveria estar a sua câmera, na verdade, acabou que está a tela também. E aí, isso além de é. visualizar, você também está compartilhando a tela novamente. Isso. Isso acontece porque eu estou usando o OBS para gravar e eu uso ele como. Eu uso a câmera virtual dele para poder jogar aqui, né? Porque senão minha câmera não fica disponível. E aí, quando eu quero aparecer para vocês, eu clico aqui, ó. Aí aparece a minha carinha aqui. Só que Beleza. entendeu? Só que o que o OBS está gravando é justamente só isso aqui que está aqui embaixo, né? Então eu preciso fazer assim para gravar a tela e quando eu faço assim aí aparece a minha tela nos dois lugares aqui. Tá. Então Desculpa o incômodo, professor. Imagina. tenta apresentar só a tela do OBS e não sei se não dá para apresentar as duas ao mesmo tempo, deve estar colidindo alguma coisa. Porque se você parar de apresentar do Teams, eu acho que para a gravação também, então não sei se seria ideal. E também sem contar que tá travando um pouco. Então, não, esse esquema normalmente ele funciona bem. Eu trabalhei o semestre passado todo assim. Talvez a minha internet pode ser que não tá tão boa, né? Mas vocês deveriam estar vendo a minha tela agora com a minha cara Sim, aqui. eu vi embaixo fora do vídeo fixado que tinha uma segunda apresentação. Eu pensei que alguém tava Ah, entendi. com alguém tava assim compartilhando a tela sem saber. Eu entendi. Então, professor, eu vou contar a minha perspectiva aqui. Aham. Que o senhor está compartilhando duas telas, uma do Teams e outra do OBS. Para mim, a transmissão do OBS está com uma qualidade de imagem bem ruinzinha, Isso. mas está rodando áudio liso. E a transmissão do Teams está com a qualidade de imagem boa, só que eu acho que não está rodando áudio. Isso, Bem, é pra ser mais ou menos isso mesmo. É pra ser mais ou menos isso mesmo. A tela no Teams fica melhor mesmo. Mas no OBS fica mais travadinho. não, acho que é só por causa que a gente não estava entendendo muito bem o esquema, mas acho que daqui pode prosseguir já. Ah, então beleza. Então tá. Às vezes
como eu disse para vocês, às vezes eu faço umas coisas que não são triviais para vocês, assim, porque eu não sou da parte da computação em si, mas vamos lá. Então tá aqui, ó, voltando aqui, né? Então, aqui tá a minha formação toda lá, que eu falei para vocês. Hoje, com muito orgulho, eu sou professor de vocês aí na PUC e também sou consultor na área de vibrações de sistemas mecânicos, né? E tem muita coisa para programar nessa área. Então, se eventualmente algum de vocês precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. Bom, no calendário, pessoal, nosso calendário funciona assim, ó. A gente vai ter aulas síncronas todas as segundas, faltam quintas aqui, deixa eu já corrigir já. Quintas e sextas-feiras, agora sim, de 2 de agosto, que é hoje, até 10 de dezembro, exceto muitas datas aqui que eu quero mostrar para vocês. Então a gente tem uma segunda-feira, que é o dia 6 de setembro, que é uma ponte, né? Porque dia 7 de setembro é feriado, então não vai ter aula. Depois, nos dias 20, 23 e 24 de setembro, a gente vai ter a semana integrada. Então, como a gente tem a semana integrada, também não é que não vai ter aula, mas eu não vou dar nenhuma atividade, porque vocês vão estar participando da semana integrada, né? Então eu não posso dar nenhuma atividade. Aí, depois a gente tem dia 11, que também é uma ponte, né? Dia 11 de outubro, porque dia 12 é dia das crianças, né? E dia de Nossa Senhora Aparecida também, então não tem aula. Dia 15 de outubro é o recesso, e aí é no dia mesmo, porque é o dia do professor. Dia 1º de novembro é uma ponte, né? Porque dia 2 de novembro é finados. Inclusive uma curiosidade interessante sobre a minha pessoa, que eu tô junto com a minha esposa esse ano, que vai fazer 16 anos, né? E eu comecei a namorar com ela justo no dia de finados, então meu aniversário de namoro é no dia de finados. Olha que coisa mais romântica. A oportunidade que teve na época, né? Então vai fazer o quê? Ficou esse dia mesmo. Depois, no dia 15 de novembro, temos o dia da proclamação da República, que é o outro recesso. Depois, no dia... Então, tudo isso aqui, nosso querido Brasil, né? Feriado pra caramba. Maior parte de segunda-feira, eu acho que só esse 15 do 11 aqui é uma sexta-feira. Quase isso. E aí a gente tem algumas avaliações, pessoal. Vou fazer 2 avaliações com vocês da semana integrada. Pode falar. Opa. Acho que a galera tá querendo saber o que é a semana integrada. Perdão, galera. Desculpa. Esqueci que vocês são do segundo semestre. Tá vendo? Obrigado pela pergunta, pessoal. A semana integrada funciona assim, ó. Todos os cursos de tecnologia, eles ficam sediados no departamento que é o CEATEC, né? Eu nunca me lembro a sigla exatamente, mas é um Centro de Ciências do Ambiente, Tecnologia e não sei o que, mas não lembro. Mas eu sei que fica tudo no CEATEC. E o CEATEC, todo ano, eles organizam essa tal de semana integrada. O que é essa semana integrada? Uma semana integrada é um ciclo de palestras e atividades que os próprios IAGs dos cursos de engenharia organizam, e é algo para acrescentar para vocês. Então, normalmente, né, quando é presencial, tem palestras, tem workshops de várias empresas e profissionais que a PUC convida para ministrar essas coisas aí. Às vezes tem mini cursos e tudo mais. Remoto, ano passado foi assim também, só que com algumas adaptações, né? Porque o semestre passado o CEATEC organizou esse CEATEC Convida, que foi mais para dar uma animada. Normalmente a semana integrada ela tem uma vez por ano, né?
mas por causa do cenário de pandemia e tudo mais, o CEATEC se organizou para fazer mais um excepcional aí no começo desse ano, que foi o tal do CEATEC Convida. Eu acredito que, se não tiver voltado às atividades presenciais ainda em setembro, que eu acho muito difícil ter voltado, vai ser mais ou menos parecido com o CEATEC Convida, né? Então o pessoal está se esforçando lá para arrumar bastante coisa legal para vocês. E nessa semana, né, do dia 20 ao 24 de setembro, tem as atividades todas que vocês vão participar. Essas atividades contam presença, né? Então, eu particularmente, e todos os professores, na verdade, não podem dar atividades nessa semana, né? A gente não pode dar nem atividade, nem avaliação, nem nada, para que vocês possam desfrutar dessa semana, né? Então, é mais ou menos isso a semana integrada, tá? Não sei se eu deixei alguma coisa de fora, porque eu particularmente nunca participei de uma dessas lá na PUC para saber exatamente o que rola. Mas normalmente são essas coisas, né? Então, teremos essa semana integrada aí. Voltando aqui, então, das avaliações. Eu pensei em 2 avaliações, né, pessoal? E essas 2 avaliações, elas têm que ocorrer necessariamente nas segundas-feiras, né? Porque senão, se eu for dar avaliação em outro dia, eu vou ter que dividir metade e a logística não vai ficar boa. Então, eu vou ter uma avaliação, a gente vai ter uma avaliação dia 27 de setembro, né? Logo depois da semana integrada aqui, e a avaliação 2 no dia 22 de novembro. E aí, se precisar, a gente também vai ter uma avaliação recuperativa no dia 6 de dezembro. Então, a recuperativa é aquela que faz quem não atingir a média 5 das 2 avaliações aqui, né? Precisar de uns pontinhos a mais, aí tem avaliação recuperativa para fazer. Uma coisa importante que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte, ó. Esse calendário que eu coloquei aqui para vocês, e eu vou disponibilizar tudo isso aqui no Canvas, tá, pessoal? Então, se tiver alguém muito preocupado em anotar, fica tranquilo que vai tudo pro Canvas daqui a pouco. Mas esse calendário, ele vai ser seguido conforme o planejado, né, conforme as datas todas aqui, independente de as aulas serem ministradas de forma remota ou no campus, tá? Então, por que eu coloquei isso? Porque existe uma possibilidade de que as atividades, ou pelo menos a parte prática das aulas, retorne, né, em algum ponto aí do semestre. E se isso acontecer, a gente já vai ficar com esse calendário exatamente da mesma forma, tá? Não vai mudar. Para vocês não se preocuparem com isso, porque no semestre que começou a pandemia, foi um perereco, né? Porque começou o semestre em fevereiro e a pandemia começou em março. Então, foram uns 40 dias de aula presencial, depois foi tudo online, aí teve um período de transição, teve que mudar tudo que era data, porque a dinâmica era outra. Foi bem complicado. Então, já bolei o calendário aqui para a gente não ter que se preocupar com isso, né? Já está tudo certinho, independente do esquema aí. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de isolamento aqui, pessoal. O que vai acontecer nesse cenário de isolamento? Com relação ao retorno das atividades presenciais. O primeiro ponto aqui é que a PUC vai obedecer às autoridades. Aí eu já explico por que eu coloquei esse ponto como primeiro aqui, né? E o segundo é que até 7 de setembro é certeza que vai permanecer remoto. E aí depois disso daí teremos avaliações. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê isso tudo. Eu particularmente, agora eu CPF falando, eu acho que é muito difícil retornar no meio de um semestre, né? Porque tem várias questões, né? Tem um monte de gente que está longe, por exemplo. E para bater o martelo, para falar assim, olha, a gente vai voltar tal dia, essas pessoas que estão longe precisariam ser avisadas com alguma antecedência, porque tem gente que inclusive vai ter que alugar kitnet, casa, né? De novo, perto da PUC e tal. Então, é algo complicado, né? Precisa de tempo para resolver. Então, precisaríamos desta antecedência. Segundo, que vai ter uma logística grande, né? Porque imagina que a gente volte às aulas presenciais,
Então, pô, vai ter que ter álcool gel espalhado no campus todo, vai ter que ter controle de temperatura. Então, como é que a gente vai controlar a temperatura de todo mundo que entra no campus? Ou quanto tempo as pessoas vão demorar para entrar no campus se tiver que medir a temperatura de todo mundo? É algo bem complexo, né? Então, essas coisas precisam ser bem pensadas para não dar confusão. Então, eu não sei, da minha humilde opinião, talvez o retorno em fevereiro fosse mais suave para todo mundo, né? Mesmo porque vocês são jovens, e eu acredito que a maioria de vocês não tenha nem tomado a primeira dose da vacina. Vocês já tomaram? Alguém já tomou a primeira dose aí? Alguém já tomou as duas? Não, né? Eu imagino, vocês são muito novos. Eu tomei semana passada, sábado não, esse sábado o outro. Pode crer, né? Tem aquele exame do cotonete bizarro também. E aí dependendo da vacina que você toma, a segunda dose pode ser que demora 2 semanas, 1 mês ou 3 meses para você tomar, né? Então, pois é. Então, vai ser um negócio que aí até você toma a primeira dose, depois você toma a segunda dose, depois você tem que esperar pelo menos 1 mês para garantir alguma imunização aí para poder voltar às aulas. Quer dizer, até lá já é novembro, dezembro, aí já era, né? Então, pois é. Só para vocês terem uma ideia, eu fui tomar a vacina sábado, não esse sábado, o anterior, né? E fiz tudo certinho, tal, fiz pré-cadastro, tal, tava tudo em ponto de bala, era chegar lá e tomar, né? Aí cheguei no posto de saúde, precisava fazer outro cadastro. Eu não entendi, mas ok, né? Fui lá fazer o outro cadastro, acessaram com o meu nome lá, tinha um endereço no meu cadastro que eu nunca vi, tinha um telefone que eu nunca vi, e já tinha marcado lá que eu tinha tomado uma dose da AstraZeneca em fevereiro, sendo que eu não tomei a vacina. Eu não tomei nada, eu tava esperando a minha idade, afinal de contas, né? E, nossa, aí foi uma dureza, porque eles falaram que não iam dar vacina pra mim, porque tinha que averiguar o que tinha acontecido, porque devia ter tido algum erro, que não sei o quê. Foi complicado. Aí eu falei, bati o pé, falei, não, enquanto eu fiz tudo certinho, o erro não é meu. Enquanto eu não tomar vacina, eu não saio daqui. Tava até pensando, né? Falei, alguém vai ter que chamar a polícia. Ou eu chamo a polícia pra eles me darem a vacina, ou eles chamam a polícia pra me tirar daqui, porque... Aí, eu sei que, puta, deu um maior rolo. Tiveram que ligar na Secretaria de Segurança da minha cidade, eu moro em Jundiaí, né? Tiveram que ligar na Secretaria de Segurança daqui e tal, depois beleza. Mas demorei mais de 1 hora lá. Aí me aplicaram a vacina, tomei a Coronavac e não, foi tenso. E agora eu vou, dia 21 de agosto, tomo a segunda. Pois é. Pois é, exatamente. Vocês que são novinhos aí, que estão começando o curso, nossa, vai longe mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ser bem, bem cauteloso. Pelo menos eu acho, né? Mas aí, voltando aqui, por que eu coloquei aqui em cima que a PUC obedecerá às autoridades? Porque é o seguinte, a gente só pode dar aula remota desse jeito porque a gente está num estado de exceção, né? O governo permitiu que as faculdades trabalhassem online por causa da pandemia. E o nosso governo é bem instável, né? O governo do estado. Até aconteceu um negócio que eu particularmente achei interessante, que começou a adiantar dose para todo mundo. Não, vai vacinar todo mundo, e começou a brotar a dose de vacina do além. E aí todo mundo tomou vacina, tá tomando vacina, não sei o que lá, tá sendo rápido. Até aí ok. Mas se isso for algo... que bom. Se isso for uma ansiedade, por exemplo, para retomar a economia, é outro problema que a gente tem. Porque vai que ele fala assim, lá em novembro, ele fala assim, bom, então agora está todo mundo vacinado, então todas as faculdades têm que voltar ao esquema presencial. A PUC não vai ter o que fazer, porque ela não pode dar aula online a menos que o governo permita, senão
se ela continuar dando aula estilo remoto, ela vai tomar processo, porque não pode, né? Se o governo não permitir, não pode. Então, se o governo falar vai voltar, feliz ou infelizmente vai voltar. Então, por isso que eu coloquei aqui, a PUC obedece às autoridades, né? Apesar de a gente ser muito, apesar de a gente ser muito cauteloso, mas tem que obedecer. Então, por isso que eu particularmente tenho bastante medo, mas enfim, né? Vamos torcer para que não ocorram mais loucuras aí. Mas só para vocês saberem como é que tá? Lógico que eu não mando em absolutamente nada lá na PUC, mas se alguém me perguntar, como já perguntaram, a minha posição é que deveria voltar só semestre que vem. Mas vamos lá. Então, por enquanto, pessoal, o que sabemos por hoje? Por hoje a gente vai ter aulas remotas, que são síncronas e são gravadas, né? Então, como eu falei para vocês, estou gravando aqui em 2 lugares, né? E o que vai acontecer? No Teams ela fica gravada por segurança. Por quê? Porque eu já tive alguns problemas com o OBS. Teve uma época, semestre passado, que eu gravei uma semana de aula sem som, porque deu uma zica aqui no OBS, ele não estava gravando aqui o som e eu não percebi, né? Então, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, mas então no Teams fica por segurança e eu estou gravando no OBS. Por quê? Porque eu inventei um canal no YouTube há uns 4 anos atrás, que é esse canal aqui, ó. Vocês não vão precisar saber muito, porque eu vou passar os links todos para vocês depois, mas ó, é youtube.com/engenharia hardcore. Esse aqui, ó. É um nome um pouco brega, mas é um nome que há uns 4 anos atrás fazia algum certo sentido na minha cabeça. Provavelmente minha internet está lenta. Mas eu queria abrir aqui só para mostrar para vocês. Agora vai. Só para mostrar para vocês mais ou menos o que acontece. Então eu vou gravando as aulas nossas aqui e eu vou postando aqui no canal, né? Então se vocês olharem, por exemplo, aqui em playlists, ó, vocês não vão precisar fazer isso, mas só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer algo desse tipo assim, ó. Por exemplo, eu crio uma playlist aqui com o nome da disciplina, ó, por exemplo, ó, Fenômenos de Transporte, segundo semestre de 2020. E aí a hora que você entra na playlist, parte aqui, a gente, nessa parte aqui, a hora que você entra na playlist, você tem todas as aulas aqui, né? Eu coloco o nome da aula e o dia que ela foi ministrada, então você consegue ver. Fora isso daqui, eu também estou colocando esses links, né? O link de cada vídeo eu vou colocar lá no Canvas para vocês. Então vai ter um módulo aqui com as videoaulas, né? E eu vou colocar aqui para vocês os links das videoaulas, para vocês poderem acessar tranquilamente, né? Então, vai ter... Como é que se diz? Gente, desculpa, tá dando uns brancos aqui. Mas vai ter a gravação no Teams, vai ter as coisas, vai ter os vídeos aqui no Canvas que você pode acessar no YouTube. Normalmente o pessoal gosta mais de acessar no YouTube porque você consegue aumentar a velocidade aqui, né? E aí você assiste mais rápido, é melhor. Eu particularmente acho melhor. Normalmente eu assisto o vídeo só em velocidade 2, mas tudo bem. Voltando aqui, então só para vocês saberem, tá? Que vai ter o canal, porque aqui na apresentação eu até coloquei em algum canto aqui, que é isso aqui, ó, uso exclusivo do Teams e do Canvas, né? Então a gente vai fazer todas as reuniões pelo Teams, necessariamente. A gente vai usar o Canvas como repositório de materiais também, necessariamente. Vou deixar tudo lá para vocês. Mas eu vou também utilizar o YouTube, né? Não está listado aqui, mas eu vou utilizar o YouTube sim para colocar os vídeos, mas o link dos vídeos vai ficar lá no Canvas, então não tem problema. Vocês não vão precisar ficar navegando lá. Beleza? Tudo beleza até aqui? E ele não atualiza.
Você vê que coisa, ó? Não atualiza. Tá chegando um monte de notificação no celular, mas aqui não atualiza. Aqui. Deixa eu ver pelo celular. Olha, tá quase todo mundo online. Tipo. Aqui. Ó. Já mandaram o link aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Maravilha. Aí eu deixei aberto, tá? Não é necessário que vocês... Agora atualizou aqui pra mim. Não é necessário que vocês se inscrevam lá, tal, mas se quiser se inscrever, sei lá, quiser... Fica à vontade, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. Continuando aqui. Então a gente vai ter uso exclusivo de jeans do Canvas, calendário e método de avaliação fixos para ambos os cenários, isso aqui já falei. Nossa presença, pessoal, como é que eu vou fazer a presença? Eu vou fazer esse negocinho aqui no Teams. A gente tem uma funcionalidadezinha aqui que eu consigo baixar uma lista de pessoas que estão online aqui, né? Baixar a lista de presença. E depois no final da aula eu baixo para mostrar para vocês o que tem nela, para vocês ficarem mais tranquilos. Mas basicamente, se você logou em algum momento da reunião, vai ter o seu nome lá e eu vou contabilizar a presença. Então, aí vocês decidem lá como é que vocês vão fazer. Então, tá aqui. Com relação ao tempo de aula, pessoal, a gente tem uma orientação de que eu concordo, né? De que ficar todo dia X horas na frente da tela é bastante maçante. Então, assim, se a gente puder deixar as aulas um pouquinho mais curtas, seria legal tentar fazer. Então, só para falar para vocês que eu não tenho necessariamente que usar o tempo todo de aula. Apesar de que vocês estão vendo que eu falo bastante. Então, provavelmente eu vou usar o tempo todo de aula, mas sempre tentando manter as coisas o mais curto possíveis aqui, para que vocês entendam bem, mas não fiquem de saco cheio da minha pessoa, tá? Beleza. Dinâmica de aula, então, pessoal. Aulas síncronas gravadas, tá? Basicamente isso. Em outras situações, talvez eu tentasse fazer uns negócios diferentes, gravar uns vídeos de material antes e tudo mais, mas eu tentei isso semestre passado com uma disciplina e eu achei que não funcionou tão bem assim, achei que deu mais trabalho do que resultado, então nesse semestre aqui a gente vai ficar no arrozinho com feijão mesmo, que eu acho que dá mais certo. Aí mais pro final do semestre tem a parte de programação do braço robótico, que eu tô vendo com outro professor que tá dando robótica também, para outros cursos, como que a gente vai fazer, né? Porque a gente tem um braço robótico lá na PUC, um braço muito bom, inclusive, da Motoman. Inclusive eu tô com o manual dele aqui na minha escrivaninha, em algum canto aqui. Mas beleza. E é legal, seria legal se vocês conseguissem programar ele, né? Lógico que a distância é difícil e a linguagem de programação não é uma coisa que você consiga fazer longe do robô. Porque para você programar a posição do robô, para você programar a trajetória, basicamente você coloca ele na trajetória manualmente e aí sim você grava aquela posição, né? Então você não fica entrando com uma coordenada, não é código puro. Você tem que meio que estar manipulando o robô para conseguir colocar as coordenadas ali. Então é um pouquinho mais difícil, tá? De fazer a distância, mas a gente está estudando formas de fazer. Então tem aqui aulas síncronas gravadas, presença contabilizada na aula síncrona, tá? Então não vou ficar dando atividade para contar presença. Aqui assim, apareceu na aula, ganhou presença. E aqui a pontualidade é essencial, tá, pessoal? Então, por exemplo, a nossa aula aqui, ela começa às 1h15, certo? O horário oficial é 1h15. Dificilmente eu entro antes, normalmente eu entro exatamente 1h15, um minutinho antes, um minutinho depois. Mas eu vou começar a aula no máximo 5 minutos depois do horário oficial. Então a gente está falando de 1h20 da tarde, né? Então eu vou começar no máximo 1h20, a menos que aconteça algum problema, que eu coloquei grave aqui, mas não é bem grave, é incapacitante, né? Tipo assim, tô sem energia em casa, tô sem internet. Aí a gente vai ter que repor a aula em outro momento, tá? Mas se não acontecer nada grave desse sentido, ou um piriri, sei lá, se não acontecer nada grave dessa ordem aí, a gente consegue fazer.
E eu vou começar a aula 5 minutos depois do horário oficial só, porque em outros semestres eu tive algumas experiências ruins aí, né? Então, eu gosto de esperar pelo menos 70% da turma entrar, né? Então aqui a turma tem 74, nós estamos falando de mais ou menos umas 50 pessoas, para não ter que ficar voltando, né? Porque se eu começo com a aula muito vazia, depois eu tenho que explicar o começo para quem entrou depois. E o problema é que em alguns casos eu já fiquei esperando mais de 20 minutos, até dar esse 70% aí. Então eu vou começar mesmo com 5 minutos, mesmo porque a aula fica gravada, e aí eu vou pedir para que vocês não se atrasem muito, porque a aula vai começar 5 minutos depois do horário oficial de qualquer forma, tá? Então procurem não se atrasar. Com relação às avaliações, pessoal, nada de muito novo aqui. Na verdade, eu tenho uma visão muito positiva das avaliações, apesar de estarmos em cenário remoto, mas eu tenho uma visão muito positiva das avaliações que eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte, ó. Primeiro as regras, né? Depois a conversa. Então, teremos 2 avaliações, peso meio e meio. Não vou ficar brincando com peso assim, jogando, não, a primeira é 30, a segunda é 70, não sei o quê. Não, porque eu já fiz isso no passado, só que meio que não adianta, né? Prova é o seguinte, quando você chega numa prova, ninguém fica medindo esforço porque a prova vale menos, né? No fim das contas, se chegou na prova, você vai tentar tirar o máximo de pontos possíveis ali, porque valendo pouco ou valendo muito, vale ponto. E qualquer meio ponto na hora do sufoco é essencial, né? Então a gente vai ter essa avaliação. Vou deixar com meio a meio. Eu acho interessante porque se acontecer alguma coisa ruim aqui na P1, a P2 ainda vale bastante e dá para recuperar. Beleza, então a nossa nota vai ser a nota da avaliação 1, mas a avaliação 2 dividido por 2. Média simples, sem desespero. E aí? E aí que bom, pode ser que alguém não consiga atingir a média necessária aqui, né? Pode ser que, deu chabu na P1, deu chabu na P2 e não deu 5 aqui. E agora? E agora teremos a recuperativa, né? Então, caso a nota final N seja menor do que 5, o aluno tem direito a fazer a atividade recuperativa, ou avaliação recuperativa, ou recuperação. Na minha época chamava exame na faculdade. Eu tenho uma dificuldade com outro nome que não seja exame, mas estou tentando me adaptar aqui. E aí a nota final vai ser o seguinte, a sua nota que você tirou durante o semestre tem um peso de 80% e a da recuperativa tem um peso de 20% para compor essa nota final. Por que isso? Eu discuti isso com alguns professores e a gente acha, né, a conclusão que a gente chegou... Desculpa, pessoal, tem um pessoal fazendo reforma perto da minha casa aqui, no andar de cima, na verdade, do meu apartamento, e vai ter um barulhinho, desculpa aí. Deixa eu ver se fechar a janela melhor aqui. Só um minuto. Oi. Vocês não viram como é que estava semana passada isso aqui. Hoje é só uma maquitinha. Nossa, semana passada era um martelete. Nossa, cara. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei um protetor auricular, depois eu mostro. Sério, tava brabo. Tava ensurdecedor de verdade. Então, voltando aqui. A gente chegou à conclusão que meio a meio aqui, como é naturalmente o que se faz, estava um pouco injusto. Por quê? Porque o aluno que andou o semestre inteiro sem fazer nada, zerou P1, zerou P2, e foi para exame, ele tem a chance de tirar 10 no exame, na recuperativa aqui, e enfim, ser aprovado na matéria. Só que essa atividade recuperativa, que essa prova, ela naturalmente é mais curta do que a P1 e que a P2, porque é a matéria do semestre inteiro em uma prova só. Tudo bem que você tem que tirar 10, mas ela é mais curta, ela é mais concisa, então assim, e você não pode dar uma atividade recuperativa muito difícil, porque aí você penaliza o aluno que realmente foi na P1, na P2 não conseguiu, precisou realmente do exame, aí você vai dar desculpa, eu chamo de exame, eu sou velho, gente.
E aí o cara vai fazer um exame impossível lá, porque teve um outro aluno que vagabundeou o semestre inteiro e o professor quer pegar esse cara. Não dá certo, não funciona. Então o que a gente pensou? A gente pensou que se o peso da atividade, das atividades que você faz no semestre for maior do que 50%, naturalmente você precisa tirar alguma coisa diferente de zero aqui para ter alguma chance de passar com a recuperativa, tá? Da forma como a gente balanceou esses pesos aqui, não é muito. Durante o semestre, você precisa ter acumulado de 10 pontos, você precisa ter acumulado mais ou menos 3 aqui, para poder ter chance de, um pouquinho mais que 3, para poder ter chance de fazer a recuperativa e passar, né? Isso é aprovado. Então, assim, isso a gente entende que isso é um pouco mais justo, né? Então, por isso que tem esses pesos diferentes aqui na hora da recuperativa, tá? Bom, e aí, aprovação. Para você ser aprovado, você precisa de nota maior ou igual a 5 e presença maior ou igual a 75%, né? Então, será cobrado presença e tal. E a nota maior ou igual a 5, lembrem-se de que tem aquela questãozinha do arredondamento lá, que acho que o sistema da PUC só aceita a nota de 0,5. O arredondamento que eu uso para facilitar como é que fala? Para facilitar a lógica aí do pessoal, é o mesmo arredondamento do Excel, tá? Então, passou da metade para cima, arredonda para cima, não passou da metade, arredonda para baixo. É exatamente o mesmo, tá? Então, não... Ah, professor, como é que é o arredondamento? 4,99 passa. Essas questões aí, arredondamento do Excel. Testa no Excel. Se no Excel funcionar, aqui funciona. Beleza. Aí nas avaliações, pessoal, como que eu dou avaliação? Eu dou avaliação assim, ó. Ela é aplicada via Canvas, eu uso Canvas para fazer avaliação, e quando é coisa numérica eu coloco margens lá no Canvas, então eu nunca tive aquele problema de não colocou 18 casas decimal, então tá errado. Não, eu sempre coloco umas margens boas lá e tem funcionado, mas eu também não confio na correção automática do Canvas. Ela serve de parâmetro para mim, mas eu corrijo todas as provas manualmente também antes de lançar as notas. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Em isolamento, a avaliação será aplicada via Canvas, iniciando-se no dia e horário da aula da avaliação, e o aluno terá 24 horas para resolver e entregar a atividade individualmente. O professor ficará disponível no horário da aula para a solução de dúvidas referentes à avaliação. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos dizer o seguinte, ó. A nossa P1 vai ser no dia 27 de setembro. Beleza. E a aula começa às 1h15 da tarde. Quando que você tem que entregar a prova? No dia 28 de setembro, às 1h15 da tarde. Tá? Você tem 24 horas para fazer a prova. Durante o período da aula em si, que é da 1h15 às 2h55 do dia 27, eu vou ficar online, né? Por mais que vocês estejam fazendo a prova, eu vou ficar online. Normalmente eu fico com o microfone mutado para não incomodar, mas eu fico online porque caso alguém tenha dúvida, eu já estou ali, já dá para tirar a dúvida rapidinho. Não que eu não vá ficar depois, né? Se eventualmente você teve uma dúvida depois, dá uma chamadinha no Teams lá, a hora que eu conseguir ver, eu respondo. Pode ser que eu não consiga imediatamente, né? Mas a hora que eu conseguir ver, eu respondo, não tem problema. Ah, professor, mas é só 24 horas? Depende, tá? Já aconteceu alguns casos, não raro, de o pessoal falar, professor, a gente quer fazer sua prova, a gente quer se dedicar e tudo mais, mas não vai dar para fazer nesse dia, porque tem mais 2 provas esse dia, não sei o que, tal. Dá para dar uma esticada no prazo? Dá para dar uma esticada no prazo. Às vezes deixo 2, 3, 4 dias, não tem problema, tá? Desde que vocês me assegurem que vocês vão se dedicar para fazer a prova, eu consigo aumentar o prazo caso seja necessário, tá? Então não tem problema. A princípio são 24 horas, mas a gente pode estudar isso daí. Que mais? Bom, com relação a cola, essas coisas todas, eu vejo o seguinte: 2 semanas, você tem um semestre para fazer a prova, um semestrinho ali, até o Natal você entrega. Então, com relação à cola, pessoal, eu não vou, acho que assim,
todo mundo é adulto, né? Então eu não vou ser a pessoa que vai chegar assim para vocês assim e falar assim, não, porque não pode olhar pro lado, não pode olhar para a prova do colega, porque não sei o quê. Na verdade, eu acho que esse cenário de isolamento ele trouxe coisas boas para quem sabe observar também. E eu acho que eu tô aprendendo a observar essas coisas. Por exemplo, eu acho que a prova ela é um momento muito legal de você discutir os exercícios com seus colegas. De verdade. Eu acho que... Porque tá lá o desafio, você tem um deadline para entregar, e numa situação da vida real, você não trabalha isolado, né, na empresa. Você tá lá na empresa, seu chefe te dá uma tarefa, você entra na salinha, tranca a porta e fala, agora ninguém entra que eu vou fazer esse negócio. Não, você vai consultar seu time, né? Você vai, ter ajuda de pessoas. Você não vai necessariamente fazer isso tão isoladamente assim, fazer a sua tarefa. Porém, a avaliação, ela tem um caráter de ser uma ferramenta pedagógica, né? Quer dizer, eu preciso entender o que você absorveu para poder te avaliar. Então, a avaliação, ela é entregue individualmente. Eu preciso que cada um faça a sua avaliação, tá? Mas eu acho saudável discutir as coisas com os colegas, né? Então, voltando, você tem lá o desafio, você tem o deadline e, você tem um negócio que você precisa fazer e, às vezes, bateu uma dúvida lá no meio ou você descobriu que você não sabia fazer um negócio na hora da prova. Então, você pode conversar com seus colegas. Eu acho muito legal isso, sabe? Vamos trocar uma ideia, não estou entendendo essa parte e tal, não sei o quê. Rolava muito isso comigo na faculdade com lista de exercício, não com prova, né? Então a gente se juntava numas mesas de estudo lá, quebrava a cabeça em cima dos exercícios e no mínimo você sai com uma dúvida melhor para perguntar para o professor, sabe? No mínimo você entende onde é que está a sua dúvida em vez de ficar só batendo cabeça que nem um louco sozinho lá. Então, o que eu acho sobre prova? Eu acho que vocês têm que conversar, têm que debater e tal, e aí depois que debateu, tudo bonitinho, cada um faz a sua, né? Cada aluno faz a sua prova, entrega, porque é uma etapa importante da formação de vocês, que vocês sejam avaliados, né? O objetivo não é tirar um número maior de pontos, o objetivo é aprender, certo? Depois, ninguém vai fazer nada com a nota entre 5 e 10, não vai acontecer nada, né? Se for menor que 5, vai ter que fazer de novo a matéria, mas entre 5 e 10 não vai acontecer nada. Então, assim, a ideia é que você realmente aprenda. Eu tô aqui para que vocês aprendam as coisas, né? A questão da nota vai ser um reflexo aí de muitas coisas, né? Um reflexo de facilidade, dedicação, problemas pessoais, enfim. Vai ser um reflexo de um monte de coisa, tá? E outra coisa importante é o seguinte, por exemplo, num momento em que a gente realmente voltar dessa pandemia, eu pretendo, se as turmas se comportarem bem, né, eu pretendo continuar com esse esquema de avaliação no Canvas, sabe? Por que não? Eu acho super legal, super bacana, porque, por exemplo, eu tô dando aula para vocês e falar, pessoal, essa semana aqui tá liberado para vocês fazerem a prova, vocês têm uma semana para fazer a prova. Beleza. Se você quer, você vai separar 1 hora, 2 horas, sei lá, da sua semana para fazer a prova, né? Então você vai ter um dia tranquilo, você já sabe, você vai se programar para fazer a prova, você vai dormir bem, você vai se alimentar. Se dá uma dor de barriga no meio da prova, você simplesmente vai no banheiro, volta, escolhe o seu ambiente, faz tranquilo a prova, pergunta as coisas, pesquisa na internet. É importante que você aprenda e consiga fazer a prova. Para mim, né, minha visão como professor é que isso é muito mais válido do que deixar o pessoal durante 1 hora e meia dentro de uma sala de aula batendo cabeça, sem poder olhar para o lado, sem poder respirar, nervoso, sem poder pesquisar na internet, sendo que nunca mais na sua vida profissional você vai fazer isso, né? Só na faculdade. Então minha visão de prova é essa. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso de maturidade do pessoal, maturidade da turma, né? Vocês não sabem o quanto que é fácil pegar cópia. Vocês não sabem o quanto que é fácil. Até brinco com o pessoal de que tem umas provas que eu dou que eu acho que a PUC não devia nem ser universidade católica, devia ser universidade espírita, né? Porque do tanto de psicografia de resposta que tem no meio da prova é incrível. O cara, você dá uma questão lá que tinha que
tinha que calcular um negócio super difícil lá para continuar. Justo o negócio super difícil, o cara coloca lá, então, assumindo o valor de f como tanto, e é justo o número que tinha que dar. Né? Então, assim, veio o Chico Xavier total ali. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então a gente pega, é muito fácil pegar cópia, ainda mais se a gente for fazer alguma coisa de código assim, eu não vou cobrar Python na prova, né? Eu acho que é uma baita ferramenta, mas não vou cobrar na prova. Mas mesmo, né, às vezes alguém quer entregar em Python e tal, e aí vai outro lá e copia o código, aí código copiado é a coisa mais fácil do mundo de ver que é copiado, não precisa nem, pode trocar nome de variável, pode fazer o cara, dá pra ver, é fácil de ver. É bem isso mesmo. Chico Xavier é brabo. Né? Então, só falo isso pra vocês, pessoal. Não cedam à tentação da cola. Tá? Discutam, aprendam, mas não cedam à tentação da cola. Voltando aqui. Avaliações. Presencial, eu coloquei aqui. Ó, a avaliação será aplicada em sala de aula, o aluno terá o tempo de aula para a sua solução. Mas eu não gostaria que fosse assim. Tá? Se a turma se comportar bem, eu gostaria de fazer no Canvas mesmo e discute a prova mesmo. Eu acho muito mais produtivo. Precisa de mais maturidade? Precisa. Mas é muito mais legal. Eu acho. Né? Enfim. Sobre ética, pessoal. Vou falar algumas questões de ética. Não entendam como bronca, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem vários assuntos que a gente precisa discutir hoje, no primeiro dia, porque hoje é o dia que a gente está estabelecendo o nosso combinado, né? E quando a gente combina uma coisa, fica melhor para todo mundo, porque todo mundo sabe o que a gente combinou, né? E aí sai um produto legal. Agora, se eu falo uma coisa no primeiro dia e aí no segundo dia eu faço outra, aí não fica legal, né? Então a gente só está fazendo o nosso combinado hoje. Então, ó, aqui tem um monte de coisa que é óbvia também, né? Enfim, vocês vão ver. Em reuniões online, manter comportamento adequado. Eu já estou observando que vocês têm um comportamento super adequado, tá bem tranquilo. Manter o microfone desativado sempre que não estiver usando, também vocês estão bem tranquilos. É que eu faço muitas reuniões diferentes e tem umas reuniões que eu faço com um monte de velho. E os velhos não sabem mexer com o microfone, sabe? E aí fica... Vixe, eu já escutei cada coisa que eu não quero nem comentar. Enfim... E manter o microfone desativado sempre que não estiver usando. Então vocês também estão fazendo isso direitinho. Pois é. Vestir-se adequadamente caso for utilizar a câmera, né? Então eu não sei, eu tenho meio medo de entrar no meu escritório aqui que tem a câmera e não tá vestindo muita coisa, né? Então eu sempre tô por aqui, eu sempre tô com uma roupa, né? Última aula, pode deixar, tem bastante história para contar, viu? Conto sim. Mas então procurem, se for abrir a câmera aí, né? Ou se correr o risco de abrir a câmera involuntariamente, estejam vestidos adequadamente. Outra coisa que não prejudicar os colegas, ativando o Moodle ou excluindo-os da sala, mesmo que o recurso esteja disponível. Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui no Teams, se eu faço como eu fiz normalmente hoje, né? Eu sempre faço assim, eu só clico no botão reunir lá e a gente se reúne. Sim, da câmera, né? Importante. Então, eu sempre clico no botãozinho reunir lá, a gente se reúne, beleza. Quando eu faço isso, eu dou alguns poderes a mais para vocês. Então, você pode vir aqui, por exemplo, no seu coleguinha e removê-lo da reunião. Tá vendo? Não sei se eu ensinei isso para alguma pessoa mal intencionada, não deveria, né? Mas enfim, você pode remover o seu coleguinha da reunião. Nós aqui temos os mesmos poderes, a mesma coisa. E isso é muito ruim quando acontece, porque interrompe a aula, é chato, sabe? A pessoa que foi removida fica chateada. Então não façam isso, tá? Outra coisa que vocês podem fazer, eu não sei se dá para fazer, aqui tá desabilitado para mim, tá vendo? Ativar mudo do participante. Mas eu consigo, por exemplo, entrar aqui em algum lugar, deixa eu ver, não sei se é aqui, acho que é aqui em participantes mesmo. Eu acho que de alguma forma eu consigo ativar o mudo de todo mundo, sabe? Ou silenciar todo mundo. Se eu abrir o mic agora você consegue desativar o meu. Deixa eu ver. Sim, isso, exatamente. Desativei aí.
É isso aí. Então, eu não consigo abrir o seu mic, mas eu consigo fechar. É isso aí mesmo. Então, assim, e vocês também têm esse poder. Então, pode ser que alguém venha um engraçadinho e feche o meu. Pode acontecer de tudo, né? Então, eu vou pedir que vocês evitem fazer isso, porque se começar a fazer, não, pro resto da aula, não. Pode abrir. Tá funcionando aí, né? Não deu... Tá Desculpa. funcionando, Tá relaxa. funcionando. Ah, bom. Achei que eu tinha dado um AI5 no cara aí, pô. Não, beleza. É, é, aí então. Então vou pedir para que vocês evitem, né? Porque então, exatamente, né? Às vezes não aparece para mim quem fez. Não aparece. Simplesmente aparece um doido de vez em quando no meio da aula, puto, fala, por que alguém me arrancou da aula? Não sei o quê. mas não sei quem foi. Aí, então vou pedir para que vocês evitem, né? Porque é muito chato quando acontece e tal. E aí me dá um trabalho, né? Porque aí eu vou ter que entrar no calendário, eu vou ter que agendar todas as nossas aulas para que eu seja o organizador e eu tenha poderes a mais que vocês. É um trabalho tão desnecessário, gente, todo mundo adulto, né? Então vou pedir para não acontecer, tá? Só isso, assim, só isso que eu queria mostrar nesse ponto. Depois, ficar presente perante o dispositivo, computador ou celular, mesmo a aula sendo gravada, né? Então isso aqui é importante. Tem a galerinha que loga e vai fazer outra coisa, né? Mas pedir para vocês ficarem presentes aí, porque vocês têm plena capacidade de fazer as coisas no horário certo, inclusive na hora da aula assistir a aula, depois terminou a aula e você faz outras coisas, né? Porque senão às vezes pro próprio bem de vocês. Às vezes a gente começa a falar assim, não, vou logar na aula, mas vou fazer o trabalho de outra coisa que tá precisando fazer, não sei o quê. E aí, na hora de assistir a aula, você fez o trabalho, na hora de fazer o trabalho, você foi tomar banho, na hora de tomar banho, você tá fazendo outra coisa. E aí vira um rolo, né? Então vamos tentar se manter organizado. Sobre o estudo em geral, é ótimo que vocês estão no segundo semestre, porque eu acho que é o melhor momento para eu dar esse conselho para vocês, que é que vocês sejam os protagonistas do conhecimento de vocês. Quer dizer, eu tô aqui para ajudar e vou fazer o meu melhor para ajudar todos vocês a aprenderem o máximo na minha disciplina e no que mais eu puder ensinar para vocês. Mas nunca percam de vista que são vocês que constroem o conhecimento de vocês, né? Eu não consigo entrar na cabeça de vocês para saber o que tem, o que não tem, colocar, tirar coisa. Então vocês precisam correr atrás disso. Às vezes faz parte do processo, principalmente vocês que estão fazendo engenharia, que eu acho um curso maravilhoso, que você entenda o que você sabe, o que você não sabe, aonde que você precisa se esforçar mais, aonde que tá legal, aonde que você precisa dedicar mais tempo para ter mais resultado. Isso tudo é parte do pensamento, da formação de pensamento do engenheiro. Então, é muito importante que vocês saibam fazer isso. Não importa a engenharia, mas eu que sou da mecatrônica, da mecânica, que já estou um pouco voltado para a tecnologia, entendo isso perfeitamente. Eu acho que vocês da computação entendem melhor do que eu. Mas sempre sejam os protagonistas, os empreendedores do conhecimento de vocês, que vocês vão longe, tá? Não acabou ainda. Sobre ética ainda. A pontualidade já falei, né? A gente vai começar no máximo 5 minutinhos depois que começar a aula. A presença, ela vai ser computada através da lista de participantes, que eu já vou mostrar para vocês. Em avaliações, pessoal, já tivemos o papo, mas vou deixar por escrito bonitinho aqui, ó. Todas as avaliações deverão ser feitas e apresentadas dentro daquilo que vocês sabem fazer, tá? Por quê? Porque, né, numa infeliz situação de cola, eu vou zerar a prova e você tendo colado tão bem que eu não percebi, que é raro, muito raro inclusive, você tendo colado tão bem que eu não percebi, você vai estar enganando a si mesmo, né? Porque eu falo para vocês, pessoal, não tem nada mais motivador para um professor do que um aluno que está com vontade de aprender. Sabe, a gente dá um jeito, pode ir mal, pode... Eu sempre falo, pessoal, olha, uma prova com uma nota 0, para mim não significa absolutamente nada. Eu já tive... E aí é mais história para contar. Ao longo do semestre eu contando história para vocês.
Mas eu já tive aluno que me entregou prova assim e falou assim, olha, professor, desculpa, não sei nada. E entregou, uns 5 minutos de prova. Eu falei, pô, mas você não quer? Vai, continua, faz aí. Não, professor, não sei nada, entregou. Depois eu via saber que o cara tava com 200 mil problemas em casa. Ele reprovou, de fato, aquele semestre. E não era um aluno brilhante, era um aluno que tinha bastante dificuldade. Mas no semestre seguinte ele voltou, se matriculou de novo na minha disciplina, lá na Unicamp isso. Ralou pra caramba. Assim, não tirou nenhuma nota astronômica. Mas, cara, dava pra ver que o cara se esforçou pra caramba e passou, conseguiu aprovação numa matéria que reprova 75, 80% dos alunos que fazem todo semestre necessariamente. Tem isso. Então, assim, uma nota zero, depois de muita coisa que eu já vi na minha vida, uma nota zero pra mim não significa absolutamente nada. Eu entendo que as pessoas têm problema pessoal, dificuldade, eu entendo tudo, não tem problema. Agora, quando a prova tem cola, quando a prova tem fraude, essas coisas, a avaliação, ela deixa de ser uma avaliação objetiva do conhecimento e ela passa a ser uma avaliação do caráter da pessoa, sabe? E aí a coisa fica muito ruim, né? Porque você fala, pô, a pessoa tá me enganando, né? E se enganando. Então, assim, eu preciso que vocês façam a prova dentro daquilo que vocês sabem fazer. Se o resultado foi ruim, a gente dá um jeito, sabe? A gente, vamos lá, eu faço, sei lá, aula extra, dá a lista de exercícios valendo ponto, faz uma prova sub, não sei. Se o pessoal tá motivado, eu também me motivo. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês passem. Agora, se a motivação for só enganar para tirar ponto para passar, aí não vai rolar mesmo, tá, pessoal? Então, é importante que a gente tenha essa conversa já hoje, porque acontece, né? Eu tive uma situação exatamente 1 ano atrás, onde tinha uma turma de 70 e tantos alunos e prova online, era fenômeno de transporte, e rolou uma cola generalizada ali, e do mesmo jeito que a cola foi generalizada, o zero também foi. Né? Então, tipo, de 70, teve 20 notas que não foram zero. O resto foi zero em cola e, reclame com quem quiser, porque era cola mesmo, eu conseguia provar que estava colado. Então, desculpa falar nesse tom, mas é o que acontece. Então, por favor, pessoal, só faz o que vocês sabem que a gente vai se dar muito melhor. Pois é. Eu tenho muita dó, de fato, eu faço com o coração cortado, mas eu faço. Então, beleza. Vamos lá. Tudo que for escrito nas avaliações tem que ser muito bem justificado, então vamos manter o Chico Xavier fora das aulas, né? Deixa ele quietinho lá. E, caso haja suspeita de cola, Hamilton com a foto da mesma mesa no semestre passado. Aí eu não peguei. Então, caso haja suspeita de cola, a avaliação será anulada em caráter irrevogável, né? Que eu falei para vocês, se eu conseguir bater lá e falar isso é cola, já era. Mas tenho certeza que não vai acontecer com vocês. Como bibliografia sugerida, não a da ementa, a sugerida, eu escolhi esse livrinho aqui, da Pearson. Por que eu escolhi esse livro aqui? Primeiro porque ele é muito clássico, né, da área, e segundo porque tem na biblioteca virtual, né, o livro de robótica do Craig, né? Então, se você entrar aqui na sua biblioteca virtual, aqui, e procurar por robótica, está lá o livro do Craig, é o primeirão da lista. Aqui, ó. Aqui está 2013, enfim. Mas esse livro aqui, você acessa lá. Vocês já fizeram esse acesso na biblioteca virtual da PUC ou não? Eu fiz o acesso, mas eu acabei não usando. Tá. Entrem lá, é legal porque vocês conseguem. É legal porque o livro tá lá, né? Aí você não precisa ficar baixando Piratex na internet, nem nada, né? É muito, muito, muito legal. Não, vou falar para vocês que eu não acho o sistema mais agradável de leitura do mundo,
porque é uma página por vez e ele é um pouco lento, né? Então olha só, ele está carregando a primeira página, aí ele carregou, beleza, está aqui, e não continua, né? Então você quer ler mais uma página, você clica aqui, e aí uma página em branco, aí você clica de novo, aí robótica, aí você clica de novo, e o índice dele também, normalmente, ó, sumário indisponível, então você tem que ficar procurando as coisas muito manualmente, é meio lento o processo, mas pelo menos está aí e não precisa ir na biblioteca, não precisa baixar Piratex, nada, é bem tranquilo mesmo, né? Então, né? Tem um site que eu uso, onde é que tá? Tá aqui. Esse aqui, ó. É Deep Web? Talvez seja Deep Web. Vocês viram que nem entrou, né? Deixa eu ver. Mas ele entra. Olha, não entra mais? Vamos ver. Não entra mais. Acho que derrubaram. Já era. Porra, tinha tanto PDF legal ali. Eu acho que não dá pra baixar o PDF do livro do site da biblioteca. Salvar eu já não sei, talvez tenha aplicativo, né? Eu já não sei. Mas vale a pena, né? De qualquer forma, tá aqui o livro bem disponível e tal, é bem bacana. Dá pra ler. E aí, tá vendo? Nem no coisa mesmo, no índice dele, você não consegue clicar, tá vendo? Também. Talvez aqui embaixo você consiga digitar o número da página, sei lá. 300. Aqui você consegue, o número da página para você ir um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim, né? Nossa, uns negócios de vibrações aqui. Mesmo assim, pelo menos está lá, vocês conseguem ver tudo tranquilamente. Com relação à chamada, então é o LibGen que eu uso, é esse mesmo que eu usava. Nossa, se derrubar o LibGen eu vou ficar triste. Ai. Certeza. Então tá. Sobre a lista de presença, pessoal. Nossa, né? Pode crer, tem tanto PDF bom de lá. O negócio salva a vida, viu? Mas tudo bem. Aí eu fazendo propaganda das piratarias aqui. A presença funciona assim, quer ver? Ó? Eu vou baixar uma presencinha aqui, a gente já está terminando, para vocês verem. Vou baixar a lista de presença aqui, ela vai lá para o Downloads, que eu já sei que ela vai aparecer aqui. Deveria ter aparecido, né? Vamos lá. Aí. Então eu pego essa listinha aqui, já vou até colar para minha pastinha para ficar organizada. Robótica. Presença. Então aqui. E agora vai martelar, hein? 2 de agosto. Então funciona assim, ó. É um arquivinho CSV aqui, né? E aí ele basicamente ele faz um log, né, do que aconteceu. Então toda vez que alguém, por exemplo, aqui isso aqui é probleminha de conexão, né? Então tá pra eu. O Carlos Eduardo entrou, saiu, entrou de novo. Não tem problema. Relaxa. Todo mundo que entrou, saiu, entrou de novo. Aparece aqui pra mim. E aí é o seguinte. Se apareceu o seu nome aqui, dizendo que você entrou em algum momento da aula, você vai ganhar presença. Eu vou marcar sua presença lá. Tá? Eu vou escrever um scriptzinho depois pra fazer isso aqui bonitinho, pra não ter erro. Mas basicamente eu vou colocar sua presença lá. Pode falar. Licença, eu entrei um pouco atrasado hoje, eu devo ter entrado uns 5 minutinhos. Eu tô aí? André Luiz Bianchini. Deve estar, né? Vamos ver se eu acho. André Renato. Deve ter uns últimos, eu chuto. Desculpa pelo hoje barulho. eu perdi um pouco do horário do almoço. André. Ali, ó. Entrei. Entrou, ó. Tá certinho. Tudo aí. Obrigado. Nada, imagina. Então eu vou deixar aqui da forma como tá. Depois eu vou
eu vou... Eu falei isso. Depois eu vou passar lá pro meu controle. Eu gosto de fazer o controle... Eu gosto de fazer o controle manual aqui primeiro, para depois passar lá pro Canvas, porque aí eu consigo verificar melhor se vocês estão, se vocês não estão, a porcentagem, porque lá no sisteminha da PUC é triste de ver exatamente quantas faltas vocês têm e tal. Aqui é muito mais fácil. Então eu faço por aqui e eu passo para vocês. Que droga de barulho. Beleza, pessoal? Então é isso. É isso por hoje. Usamos quase a aula toda. Mas espero que a gente tenha um excelente semestre aí. Vou fazer o meu melhor aqui para conseguir dar a melhor aula de robótica para vocês, tá? Aí na quarta e na quinta aí a gente vai estar dividido em 2 turmas, mas já vai ter atividades, tudo normal. A gente já começa a mexer, já começa a brincar com as coisas aí de robótica, beleza, pessoal?